Muito bem. Então, o primeiro aspecto que eu queria hoje colocar aqui para a nossa discussão diz respeito à potencial diversidade entre os tipos contratuais nas legislações como um todo. Eu acho que eu já mencionei para vocês, mas se não mencionei, menciono agora pela primeira vez, que, de um ponto de vista bastante geral, o direito das obrigações é um dos ramos do direito que eh, menor evolução sofreu no que diz respeito a uma linha temporal. O que eu quero dizer com isso? Quando nós olhamos, né, e analisamos o modelo de direito das obrigações que nos foi legado pelos romanos e comparamos este modelo com o modelo atualmente em vigor, nós notamos muito mais semelhanças do que propriamente divergências. Além disso, no eixo espacial também existe uma certa uniformidade natural na estrutura das obrigações. Isso pode variar no que diz respeito às obrigações estabelecidas pela lei, as chamadas obrigações ex lege, e, eventualmente, também no que diz respeito a alguns atos unilaterais. Pode haver também alguma divergência em tipos contratuais, né? A tipificação de um contrato pode existir num ordenamento, não existir no outro, mas isso não significa que não seja possível às partes vinculadas àquele ordenamento no qual aquele tipo não existe enquanto tipo, proceder à contratação nos termos que eles desejem. Isso, então, nos coloca diante de duas situações que eu vou abordar aqui hoje, que são aparentemente antagônicas. De um lado, alguma tentativa de uniformização no âmbito contratual, uniformização essa que acaba sendo, de alguma forma, facilitada por este aspecto que eu mencionei a respeito de uma certa estabilidade do direito das obrigações, tanto no eixo temporal quanto no eixo espacial, como, por exemplo, menciona o professor Mário Júlio de Almeida Costa no seu Manual de Direito das Obrigações, que é publicado pela editora Almedina, e, de outro lado, um aspecto bastante interessante, que é a possibilidade de o intérprete, aquele que manejará o sistema contratual, estar diante de um contrato atípico para um dos ordenamentos ali envolvidos, e esta atipicidade colocar o problema eventual da instituição desconhecida, que para o direito internacional privado é um assunto de alguma relevância e importância. Então, quando nós pensamos em mecanismos de harmonização, de uniformização do direito, a gente precisa ter algumas ideias bastante claras na nossa mente. A primeira coisa que eu queria apontar aqui como um aspecto relevante para se pensar em harmonização é que, no âmbito do direito internacional privado, essa harmonização, em tese, pode ser realizada de duas formas diferentes. A primeira dessas formas de harmonização, que é tipicamente conflitual e que foi o modo pelo qual, por exemplo, a Conferência da Haia de Direito Internacional Privado trabalhou durante muitas décadas, e também algumas convenções esparsas fora do âmbito da Conferência da Haia e no âmbito regional americano
nós sempre estivemos envolvidos em tentativas de uniformização, que vão desde a negociação e assinatura por parte da maioria dos estados latino-americanos, mas não só, porque, por exemplo, os Estados Unidos também participaram das negociações, embora alegando problemas vinculados com a sua estrutura federativa, não tenham sequer assinado. Nós, nos anos 20 do século passado, tivemos a negociação e assinatura, então, da Convenção de Havana de Direito Internacional Privado, que é conhecida popularmente como Código Bustamante. Na verdade, a convenção não é o código, a convenção ela é até muito sucinta, ela tem 10, 12 artigos, não mais do que isso, mas ela remete ao seu anexo, esse sim, o Código Bustamante, em que, ao longo de mais de 400 artigos, se procurou descer as minúcias das relações privadas para estabelecer uma uniformidade de conexões. É verdade que essa uniformidade não foi alcançada 100%, na medida em que muitos dos estados que assinaram não chegaram a ratificar, e, como eu mencionei, os Estados Unidos nem sequer assinaram a convenção. No entanto, mesmo entre os que se tornaram parte na conferência, perdão, na convenção de Havana, nós tivemos um impasse na aplicação da lei da nacionalidade ou do domicílio para as questões pessoais, que é um assunto que nós já conversamos. Porque o Brasil, ainda vinculado na década de 20 ao sistema da nacionalidade, não admitia a indicação da lei do domicílio. E, por isso, o Código Bustamante traz no seu artigo 7º a possibilidade da aplicação, seja de uma, seja de outra, a depender do que dispuser a lei pessoal deste indivíduo cuja capacidade nós queremos analisar. E isso acabou sendo superado quando o Brasil, em 1942, adotou a lei do domicílio, né, abandonando o critério de conexão da nacionalidade. Mas este mecanismo de uniformização, de harmonização, por meio da definição de elementos de conexões que pudessem ser adotados harmonicamente, conjuntamente por todos os estados, e que encontra na assinatura de tratados e convenções internacionais, portanto, num instrumento típico do direito internacional público, né, numa fonte do direito internacional público, o instrumento pelo qual se realiza essa harmonização, ele é, de todo modo, um sistema que me parece falho. Por que que ele é potencialmente falho? Porque na medida em que eu, vinculado a um ordenamento X, me relaciono com uma outra pessoa, vinculada a um ordenamento Y, e estes dois ordenamentos estão ambos afetos à incidência da convenção, que estabeleceu para a nossa relação uma única conexão, ainda assim pode surgir uma dificuldade no âmbito da qualificação. Pode acontecer que o meu ordenamento X qualifique essa situação fática de um modo e que o ordenamento Y qualifique a situação da vida de um outro modo e, por isso, não haja a incidência certa e segura da mesma conexão. Porque se essa qualificação for uma qualificação que
remeta a conceitos quadro diferenciados na própria convenção, ou não tratado um deles na convenção, de nada terá adiantado essa tentativa de harmonização eminentemente conflitual. O que eu estou querendo dizer? De nada adianta nós utilizarmos o mecanismo de harmonização dos elementos de conexão se substancialmente entre os ordenamentos representados pelos estados negociantes desta Convenção Internacional de Harmonização não houver uma identidade, ou pelo menos uma grande proximidade, no que concerne aos seus direitos materiais. Porque poderá, supomos, como pressuposto aqui, que cada um deles proceda a uma qualificação lex fori, né, lege fori, segundo os critérios vigentes na lex fori, na lei do foro, nós poderemos assistir a remissões para leis diferentes, porque, afinal de contas, quando eu qualifico e chego à conclusão de que os conceitos quadros são distintos, poderá acontecer uma série de coisas. Se eu sou remetido a um conceito quadro e a outra legislação remete a um outro conceito quadro, pode acontecer de que o elemento escolhido num e noutro seja o mesmo, o elemento de conexão. Se isso acontecer, nós vamos para a situação da vida e vamos preencher esse elemento de conexão pela mesma estrutura fática, e por isso vamos ser remetidos à lei nacional ou à lei estrangeira da mesma forma. Segunda possibilidade, a utilização de conexões distintas no conceito quadro A e no conceito quadro B. E essa situação de elementos de conexões distintos, elementos de conexão distintos, pode, todavia, levar à incidência da mesma lei. Basta, por exemplo, que o local da celebração e o local da execução do contrato, por hipótese, sejam exatamente no mesmo território. E eu serei remetido à mesma lei. Mas, se o preenchimento do elemento de conexão se fizer por elementos vinculados a ordenamentos jurídicos diferentes, aí então eu terei a remissão a leis distintas. E de nada terá adiantado essa tentativa de harmonização, dada a ausência de uma uniformização substancial para este ordenamento. Daí decorre a ideia de que normas como estas que eu venho mencionando, de harmonização das regras de conexão, devam ter uma interpretação autônoma. Se nós estabelecermos na própria convenção o que é que se entende pelo conceito quadro X, usado na legislação, no texto daquela convenção, isso minimiza os problemas de conflitos de qualificação. Porque se vai proceder a uma qualificação autônoma, uma qualificação por remissão à própria convenção e não ao direito material de cada um dos estados, nós damos um passo além. Porque ao invés de só indicarmos uma conexão e apenas uma, nós indicamos uma conexão vinculada a um e único espaço para a qualificação. Então, se eu digo o que é que eu entendo por, sei lá, compra e venda, eu já consigo fazer com que
todos os estados que se vincularem àquela convenção internacional que define uma lei aplicável para o contrato de compra e venda internacional se remetam a esta conexão, porque todos eles qualificarão a compra e venda da mesma forma. É só um exemplo, usei o contrato mais usual e simples, só para facilitar aqui o nosso diálogo, mas poderia ter usado qualquer modelo contratual, que é o assunto que está nos ocupando há algumas semanas, e que nós vamos encerrar hoje. Na semana que vem a gente já vai começar a conversar sobre outros aspectos do direito patrimonial. Entretanto, a circunstância de nós procedermos a uma qualificação autônoma no que diz respeito a essas normas de conflito, ajuda bastante na definição daquilo que é o interesse e a intenção dos estados que negociaram, que é o de harmonizar o conceito, tanto o conceito quadro quanto a conexão. Entretanto, se esta lei remete se essa norma remete a uma lei estrangeira X, a uma lei nacional X, vamos chamar assim, né, uma lei do estado X, que pode ser o do foro, como pode ser um outro, nós podemos ter ainda o problema da diferenciação entre aquele direito material para o qual eu fui remetido e o direito do meu foro. Essa diferenciação pode levar ao desconhecimento daquele tipo contratual, que é um assunto sobre o qual nós já vamos conversar também, como pode levar a uma divergência profunda, muitas vezes, no sentido, por exemplo, de se entender que um determinado elemento daquela relação fática, daquela relação contratual, é um elemento categorial inderrogável, ou seja, um elemento que categoriza aquele contrato e que as partes não podem, por vontade própria, afastar. Mas, à luz do ordenamento jurídico do foro, aliás, à luz do ordenamento jurídico do foro, então, isso é inderrogável. Mas, à luz do ordenamento jurídico aplicável, se aquilo for derrogável e as partes, na relação contratual, tiverem estabelecido uma cláusula que afasta este elemento, pode acontecer de que, na propositura da demanda e na busca da lei aplicável, à luz da convenção, que remete para aquela legislação, o foro, porque compreende substancial, materialmente, aquela relação contratual, de um outro modo, com alguma divergência fundamental, invocar o princípio da ordem pública para afastar a lei aplicável. E isso coloca todas essas questões que eu vim alinhavando aqui na minha fala até o momento, colocam uma dificuldade bastante intensa no que diz respeito aos negócios. Quem está contratando, quem está negociando, tem a intenção de que os custos dessa negociação, por exemplo, sejam menos intensos, né? Na medida em que uma negociação se estabelece a respeito desse tipo contratual hipotético, nas circunstâncias que envolvam os países que eu hipoteticamente vinculei aqui à situação, embora eu não tenha mencionado nenhum aspecto, né, mas ordenamentos com essas características, os advogados das partes interessadas podem começar a antever todos estes problemas e tudo isso vai não só retardando a própria negociação, como vai retardando não, vai aumentando
os custos dessa negociação. É hora de advogado que está correndo, né? E isso tudo tem impacto nos negócios das partes interessadas e envolvidas na negociação. Por isso, também é muito comum que se proceda a uma tentativa de uniformização material de um determinado tipo contratual. Isso é, em certa medida, o que acontece com a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, sobre direitos tratados, ó, a Convenção de Viena sobre compra e venda internacional de mercadorias, né? Essa convenção, que é conhecida pela sigla CISG, CISG, né? Quem trabalha com contratos certamente já ouviu essa sigla, quem trabalha com competições internacionais, quem participa de competições internacionais também já deve ter ouvido essa sigla algumas vezes. A CISG procurou, e o Brasil ratificou essa convenção, ela está em vigor no nosso ordenamento. O Brasil, quer dizer, os estados procuraram, por meio dessa convenção, harmonizar substancialmente as normas a respeito deste contrato internacional de mercadoria, de compra e venda de mercadorias. Então, todas as vezes que A vende para B, que compra uma mercadoria, e A e B estão situados em estados estrangeiros distintos e ambos vinculados ao texto da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, em princípio, esta legislação material, substancial, se aplicará às partes. Por que eu digo em princípio? Porque, de fato, há a possibilidade, pelo menos teórica, de as partes continuarem podendo escolher a lei aplicável. E mesmo que sejam vinculados a estados nos quais a Convenção de Viena se aplica, não necessariamente as partes quererão se submeter à CISG. Isso já nos coloca diante, de novo, do problema da autonomia da vontade. Podem as partes definir a lei que elas queiram, por remissão à lei material interna de um determinado Estado? Para aqueles que acham que sim, como é o meu caso, que é possível as partes escolherem em qualquer contrato internacional a lei que se vai aplicar como parâmetro objetivo para a interpretação das cláusulas contratuais ali estabelecidas, por que não poderiam as partes, num contrato de compra e venda internacional de mercadorias, fazê-lo? Talvez não pudessem se a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados se caracterizasse como uma norma de aplicação geral, aliás, uma norma de aplicação necessária e imediata. O que é que são as normas de aplicação necessária e imediata? É um conceito que foi desenvolvido pela doutrina francesa, Faucon Franciscax, né? Foi quem primeiramente fez referência a elas, em diversos artigos que ele foi publicando, inclusive, ele foi modificando a nomenclatura que ele usava para se referir a essas normas. Ele começou chamando de loi de police, que foi a nomenclatura que acabou vingando na literatura francesa. Então, se vocês olharem manuais franceses ou textos franceses específicos que mencionem normas de aplicação imediata, eles vão chamar estas normas de loi de police, né? Depois, num determinado texto, ele menciona essa expressão, normas ou leis de aplicação necessária e imediata, e essa nomenclatura acaba entrando para a literatura de língua portuguesa, primeiramente em Portugal, e mais recentemente aqui no Brasil, com a expressão normas de aplicação imediata. Alguns falam normas de aplicação necessária e imediata,
mas na doutrina portuguesa, inclusive, há muitas referências abreviadas às normas de aplicação imediata pela sigla NAI, N-A-I, né? Então, essa é, na nossa língua, a expressão que indica normas substanciais que incidem, eu fiz menção a isso na semana passada, que incidem nas relações jurídicas plurilocalizadas, muitas vezes e preferencialmente por remissão a uma hipótese plurilocalizada. As normas substanciais trazem hipóteses e consequências, né? Se A é, então deve ser B, se não B, então deve ser S, deve ser a sanção. Na hipótese, se A é, normalmente deve vir estabelecida uma remissão a uma situação qualquer da vida, uma situação fática, plurilocalizada. Eu enxergo, por exemplo, normas de aplicação imediata na redação de alguns dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente que se referem à adoção internacional. Outros autores enxergam em normas que não estão explicitamente referidas a situações plurilocalizadas, normas de aplicação imediata também para situações de direito internacional privado, na legislação consumerista brasileira, por exemplo. Fiz remissão a isso na aula da semana passada. Agora, o que de fato caracteriza a norma de aplicação imediata é a intenção do legislador do foro, do legislador material, de não dar espaço ao conflito de normas materiais. Nas relações plurilocalizadas, este conflito de normas sempre existirá, ou potencialmente ele existirá, e as regras de conflito servem justamente para que nós submetamos esta situação da vida a uma certa e dada legislação. Se eu admito para as relações contratuais e para as relações de regime de bens de matrimônio a possibilidade das partes escolherem a lei aplicável às suas relações patrimoniais, pelo menos a estes 2 capítulos, eventualmente a gente pode até estender isso a outras situações, mas se admite em tese essa possibilidade nesses 2 assuntos, logo, a escolha da lei aplicável deve, em tese, prevalecer. A autonomia conflitual, a autonomia privada típica do direito internacional privado deve prevalecer. Tanto isso é verdade que a Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, ao voltar recentemente, há alguns anos atrás, a discutir a problemática da lei aplicável aos contratos internacionais, ao invés de optar por uma convenção internacional sobre este assunto, preferiu estabelecer princípios gerais sobre determinação de lei aplicável aos contratos. E lá você lê em algumas das disposições, né, em alguns dos princípios elencados nesse instrumento aprovado no âmbito da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, que, se, por exemplo, as partes fizerem a escolha da lei aplicável, e esta lei aplicável remeter, por exemplo, ao direito alemão, eu não devo, olha o nível de proteção que se dá ou que se pretende dar à autonomia conflitual. Eu não devo tomar em consideração as eventuais regras de conflito alemãs que possam fazer remissão a algum outro ordenamento. O que está dizendo ali? Não se admite reenvio quando as partes escolheram a lei aplicável. Nesse sentido, então, me parece
que quando as partes escolhem uma lei para reger o seu contrato internacional de compra e venda de mercadorias, que não a CISG, que não a CISG, em princípio, isso poderia ser aceitável. Por que que eu digo em princípio e poderia ser aceitável? Porque pode ser que a remissão a este ordenamento coloque o problema da ordem pública. Sempre pode acontecer. E a ordem pública interna a respeito de compra e venda internacional de mercadorias é, em certa medida, já que o Brasil faz parte da convenção, ela é, em certa medida, moldada pelas disposições substanciais que existem na convenção e que determina o texto convencional deverão ser interpretadas autonomamente. Para que uma interpretação autônoma dessas disposições? Para garantir uma aplicação uniforme do direito uniforme, para usar o título, é, é, na verdade, ele fala em interpretação uniforme do direito uniforme, mas o resultado prático é a aplicação do direito interpretado, né? Para usar o título da tese de doutorado do professor José Augusto Fontoura Costa, nosso colega aqui no Departamento de Direito Internacional. Este modelo de interpretação autônoma visa garantir que a uniformização substancial que foi alcançada com a assinatura da CISG prevaleça, para que não haja, por parte dos magistrados, uma remissão à sua própria legislação para interpretar termos que, no direito interno, podem ter um alcance, mas que, no âmbito da convenção, têm um alcance um pouco diferenciado. Por exemplo, o que é que se entende por onerosidade excessiva? Ou, por exemplo, o que é que se entende por boa-fé? Se houver divergência entre aquilo que está disposto na convenção e aquilo que está disposto na legislação interna de um dos estados, que são parte da convenção, prevalece a interpretação dos contratos internacionais que envolvam partes que também estão vinculadas à convenção, porque os estados que as rege são vinculados ao texto convencional, garantindo-se, então, a reciprocidade das convenções internacionais no âmbito do direito internacional público, né, nós temos, então, uma circunstância de efetiva aplicação e de efetivo respeito ao texto convencional querido pelo nosso Estado. Esse querer que os estados manifestaram, como eu disse, me parece, podem ser afastados por vontade explícita das partes de se submeterem à legislação de um outro estado, filtrada a legislação deste outro estado pela ordem pública local, que é, para esse fim, moldada pela CISG. Então, não há necessariamente e sempre uma escapatória completa do que é que está disposto na Convenção de Viena sobre compra e venda internacional de mercadorias, na minha interpretação. Agora, se as partes não se utilizam da cláusula de determinação da lei aplicável, a Convenção de Viena, parece-me, se configura claramente como uma norma de aplicação necessária e imediata. Então, ela é uma norma de aplicação necessária e imediata, mitigada pela possibilidade das partes escolherem livremente uma outra norma. Estou aqui explicitando um posicionamento que é até diferente daquele que, por exemplo, no ano passado, eu mencionei para as turmas que tiveram aulas comigo, porque até então a minha interpretação era de que era uma norma de aplicação imediata total e nem sequer se admitia a escolha da lei aplicável, mas eu estou revendo a minha posição nesse aspecto. Então, é uma norma de aplicação necessária e imediata. Por quê? Porque me parece que quando o Estado brasileiro aceitou
o texto convencional, ele incorporou no seu ordenamento um modelo de contrato que deve ser observado substancialmente. E não há espaço nos contratos de compra e venda internacional de mercadorias vinculados a ordenamentos nos quais a CISG também vigore, não me parece haver espaço para a incidência da regra de conflitos. Há, portanto, uma solução a priorística, dada a priori pelo legislador material. Num contrato internacional de compra e venda de mercadorias, deve ser aplicada este conjunto, deve ser aplicado, perdão, este conjunto de disposições materiais, que é o conjunto das disposições materiais contidas no texto convencional incorporado ao nosso ordenamento. Há, entretanto, ainda um outro modo pelo qual se consegue alcançar uma certa harmonização em matéria contratual, com redução de custos de negociação. Eu até hoje vou fazer, à tarde, uma banca na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, de uma orientanda da professora Marilda Rosado, justamente sobre esse tema. A prática em organizações, muitas vezes privadas, que reúnem de modo quase universal pessoas interessadas num determinado nicho negocial, energia, petróleo, que a professora Marilda é a grande especialista brasileira, quiçá uma das maiores especialistas do mundo em direito do petróleo, no âmbito internacional, algumas áreas de commodities, algumas áreas muito específicas, em que você tem contratos padronizados por essas entidades privadas e que estão à disposição das pessoas jurídicas, sobretudo, né, que negociam nessas áreas, são contratos mais afetos, então, ao comércio internacional, do que propriamente os contratos que, na estrutura aqui da faculdade do departamento, sobraram para o direito internacional privado, né? Porque no âmbito do direito internacional privado, se nós excluirmos os contratos do comércio internacional, aqueles que se fazem com habitualidade, etc. e tal, né, com as características típicas do direito empresarial, sobra um conjunto interessante de contratos, mas bastante mais raros e simplificados do que os grandes contratos das relações comerciais. Por isso, nessas entidades que conglobam essas empresas que se destinam ao comércio destes produtos, desses insumos, sobretudo, nós temos, muitas vezes, contratos que são padronizados segundo as práticas desta entidade, daquele nicho negocial, né, daquele ramo de negócios, e que estão lá à disposição. Não significa que devam obrigatoriamente ser utilizados, nem que as partes devam utilizá-lo integralmente ou não utilizá-los integralmente. Elas podem aproveitar trechos e negociar outros aspectos em outros contratos. Só que como tudo isso traz, né, a não utilização destes contratos padronizados, traz um custo negocial razoável, eu diria que boa parte dos negócios acabam se celebrando à luz deste modelo. E a proposta da candidata é discutir qual a vinculação que essas padronizações contratuais teriam relativamente com o modelo da lex mercatória, ou de uma nova lex mercatória,
né? Que é um tema típico lá do direito do comércio internacional e que vocês estão estudando com o professor José Augusto. Ora, tudo isso, então, para lhes dizer que sempre que houver uma tentativa de harmonização das disposições materiais ou conflituais em matéria contratual ou em outras questões patrimoniais e mesmo nas questões substanciais ou processuais, é preciso sempre se tomar a cautela devida para entender qual é o alcance que efetivamente esta convenção, e normalmente se faz isso por meio de convenções internacionais, conseguirá atingir. Tá? Então, este era um primeiro aspecto que eu queria trazer aqui para conhecimento de vocês e para que nós tivéssemos uma abordagem mais ampla da disciplina contratual como instrumento de realização de negócios patrimoniais. Mas há também uma outra problemática que me parece importante a gente mencionar para que nós consigamos enquadrar nos seus devidos lugares a ideia de instituição desconhecida no direito internacional privado. A ideia da instituição desconhecida, ela aparece na doutrina mencionada por Savigny no seu volume 8º do Sistema de Direito Romano Atual. É uma construção, disse o professor Oscar Tenório no seu manual, que confunde, e me parece que seja exatamente isso mesmo, confunde a instituição desconhecida com a ordem pública. Na proposta saviniana, alguém bate às portas do judiciário de um estado qualquer, vamos pensar no estado X, só para pensarmos abstratamente na problemática. Então, alguém bate às portas do judiciário do estado X e pede a interferência, a intervenção do judiciário para a resolução de um conflito. O magistrado que recebe essa demanda nota a existência de elementos de estraneidade, aplica a metodologia do direito internacional privado, define o ordenamento jurídico aplicável e, por hipótese, este ordenamento jurídico aplicável é um ordenamento jurídico estrangeiro. Sendo remetido a este ordenamento jurídico estrangeiro, o juiz, ao interpretá-lo, recepcionando as normas no foro para a aplicação por ele próprio, para a resolução deste conflito, à luz da legislação que não é a sua, ele nota que aquilo que faticamente foi apresentado se enquadra numa instituição jurídica, num instituto jurídico, que, para nós do foro X, quer dizer, para ele do foro X, é desconhecida. E, portanto, sendo desconhecida, ele afasta essa lei e resolve de acordo com aquilo que ele conhece, que é o seu próprio ordenamento, e que dá algum outro enquadramento a essa situação da vida. Ora, esse raciocínio se confunde com a ordem pública, como diz o professor Oscar Tenório, porque a divergência de tratamento que produz um resultado que nós não conhecemos, que é um resultado, portanto, chocante, ou potencialmente chocante aos valores do nosso sistema, nós temos, de fato, uma situação razoavelmente nova e complicada para ser imaginada, né? Essa situação, então, cria uma dificuldade da parte do nosso ordenamento em que nós ficamos ali
num limbo, mas que poderia ser resolvida muito bem pela incidência da ordem pública. De outro lado, se, e isso é o que me parece, eu, desde o início, ao perceber a construção da legislação, perdão, ao perceber a situação fática e submetê-la à construção da minha legislação do foro para fins qualificatórios, para fins de qualificação, ou bem aconteceu uma coisa ou bem aconteceu outra. Primeira possibilidade, eu enquadrei aquela situação da vida num determinado instituto que existe no meu ordenamento. Por conta dessa qualificação, encontrei a regra de conflitos, fui remetido à lei estrangeira, e lá a regulamentação é totalmente diferente daquela que existia no meu ordenamento, e isso me causa estranheza. Ora, isso é ordem pública. De novo, a confusão que o Savigny, perdão, que o Oscar Tenório encontrou na definição do Savigny. Mas pode acontecer uma segunda coisa, e é essa que me preocupou e me fez pensar um pouco sobre esse assunto. Se eu sou solicitado como magistrado para resolver uma situação da vida que existe no exterior, mas não existe no meu ordenamento, num sistema processual como o nosso, que condiciona o exercício do direito da ação, quer dizer, o direito constitucional de ação, dizem os processualistas, foi garantido porque a pessoa pode pedir ao judiciário, mas o judiciário não precisa avançar e resolver o mérito sempre que faltarem as chamadas condições da ação, que apesar dessa expressão não ser mais utilizada pelo Código de 2015, o professor Dinamarco, por exemplo, nas instituições continua se referindo a elas como condições da ação, até porque as coisas são o que elas são e não aquilo que elas dizem se chamar, né? Isso nos remete à teoria do Liebman, que, como nós sabemos, muda de opinião num certo momento, e eu sempre admiro quem tem coragem de mudar de opinião. Ele define as condições da ação num primeiro momento como três, né, três hipóteses, e depois ele as reduz para duas, porque ele teria chegado à conclusão de que a possibilidade jurídica do pedido tem uma vinculação e está contida no interesse processual, que é mais amplo um pouco do que a possibilidade jurídica do pedido. E por isso, ele faz essa relação de pertinência. Uma pertence à outra, uma está contida na outra. Bom, dizem as más línguas que ele muda de ideia quando o divórcio, que era o exemplo que ele dava, foi introduzido no direito italiano. Mas seja lá como for, no direito internacional privado, a gente tem inúmeros exemplos de situações que são jurídicas e juridicamente relevantes em alguns ordenamentos, mas em outros não são. E se não são juridicamente relevantes, se não são juridicamente possíveis de serem manejadas perante o órgão que resolve disputas jurídicas, disputas que se travam, portanto, no âmbito do Poder Judiciário, o Judiciário alega a falta de interesse processual, que, no fundo, nesses casos, está vinculada com a falta de possibilidade de se pedir aquilo em juízo. É algo que, para o direito brasileiro, está no espaço ajurídico, que o English chamou de espaço ajurídico, de um espaço fora do ordenamento jurídico. Muito bem. Essa situação do espaço ajurídico, ela
tem um aspecto relevante e interessante de ser imaginado quando nós nos deparamos com algo solicitado perante o judiciário, requerido perante o judiciário brasileiro, por exemplo, e não encontramos este modelo. É diferente da primeira hipótese, porque na primeira hipótese aqueles fatos se enquadram numa outra roupagem, o nosso ordenamento dá a esses fatos uma outra qualificação. Aqui nós não damos qualificação jurídica nenhuma. É algo que está eminentemente na sociedade, mas não tem relevância e interesse jurídico. Ora, me parece, então, que o juiz deva extinguir o processo sem análise do mérito, sem sequer se perguntar qual é a lei aplicável. Não chegou ainda esse momento procedimental que para mim deve ser feito no saneamento do processo, no momento em que ele vai fixar os pontos controvertidos, ele já deve, pelo menos, indicar qual é a lei em que ele vai potencialmente aplicar. Por quê? Para que as partes possam entender até a extensão das provas que elas precisarão produzir, né? E se ele não chega nessa fase, a instituição desconhecida do Savigny perde completamente a relevância. Perde a relevância porque ou eu resolvo por ordem pública, quando tem qualificações diferenciadas que causam uma estranheza, porque se não causarem nenhuma estranheza, eu pura e simplesmente requalifico à luz dos critérios daquele ordenamento para poder solucionar. Mas, se nem sequer a situação da vida é juridicamente relevante no ordenamento do foro, a gente não avança para a próxima fase. Consequentemente, a instituição desconhecida poderia desaparecer do nosso sistema. Mas do método do direito internacional privado. Mas por que ela não desaparece no meu modo de entender a situação esse instituto jurídico? Porque, de verdade, o problema principal, me parece, não foi detectado pelo Savigny, que é o problema inverso. Alguém pede no judiciário brasileiro algo que é possível, que eu conheço, que é lícito, há todas as condições da ação presentes, eu passo para a fase de determinação da lei aplicável, porque noto a presença de elementos estrangeiros, defino a lei aplicável e sou remetido para um ordenamento estrangeiro. Quando eu chego neste ordenamento estrangeiro, lá e naquele ordenamento, eu não tenho as regras. Aqui me parece que a questão da instituição desconhecida ganha uma relevância conflitual efetiva. O que eu quero dizer com isso? Se eu sou remetido para um ordenamento jurídico estrangeiro, com base na qualificação que eu fiz segundo os meus critérios usuais de qualificação, que são os critérios da Lex Fori, e chegando lá, não encontro no mesmo nicho jurídico uma regulamentação para aquela situação, na minha proposta, é preciso que se proceda a uma requalificação, a uma tentativa de enquadramento em algum outro modelo de regulamentação que aquele ordenamento jurídico tenha seguido para a definição, a determinação dos resultados materiais para aquela situação fática. Quer dizer, há uma divergência de enquadramento dos fatos. Nós aqui enquadramos, por exemplo, como uma questão de obrigação ex lege, e no ordenamento estrangeiro isso é enquadrado no âmbito do direito de família. Ou vice-versa. Vamos pensar, por exemplo, na obrigação de prestar alimentos, que pode ter essas duas qualificações no estado A e no estado B. Bom, eu vou qualificar como uma relação de direito de família ou como uma relação obrigacional? Eu parto daquilo que o meu foro determina
E lá no ordenamento estrangeiro eu refaço essa qualificação, se for preciso e necessário para aplicar a lei, porque se essa é a lei mais próxima, se aquele é o centro de gravitação jurídica, para falar com o von Guercke, ou se aquela é a sede da relação jurídica, é àquele ordenamento que eu devo dar prevalência. Até aí é tranquilo. É tranquilo não, é difícil de fazer, mas é o que a gente está habituado no direito internacional privado a fazer. Agora, por que é difícil de fazer? Porque você tem que se despir dos seus pré-conceitos jurídicos e enquadrar aquela situação fática num outro modelo, numa outra roupagem jurídica. E isso causa alguma estranheza. Claro que causa. Isso gera dificuldade para quem, sobretudo para quem não tem o espírito aberto que o direito internacional privado exige no que tange às diferenças. Muito bem. Dito tudo isso, o que acontece na minha proposta da instituição desconhecida e que é problemático? É que se eu vou a fundo neste ordenamento estrangeiro, na busca do enquadramento da roupagem jurídica que deram a essa situação fática, e não encontro nada, absolutamente nada. O que pode acontecer, porque é lícito que o legislador daquele ordenamento jurídico, dando vazão à vontade da maioria daquela população, à luz dos traços culturais que lá são vigentes, tenha determinado que aquela situação de fato, que aqueles fatos que foram trazidos ao ordenamento, ao judiciário brasileiro, no meu exemplo, para eles lá são fatos meramente morais, éticos, sociais, e não têm enquadramento jurídico. Este é, para mim, um verdadeiro problema da instituição desconhecida. Quando no ordenamento jurídico para o qual eu fui remetido, a situação concreta está no espaço ajurídico. Ou seja, é algo que é desconhecido do ordenamento jurídico da lex causa, e não da lex fori, como na proposta do Savigny. Se é algo desconhecido do ordenamento jurídico da lex causa, da lei da causa, da lei que vai ser aplicada, aí tem uma dificuldade. Eu fui retirado da minha inércia. Preciso proferir uma decisão judicial, preciso dar um provimento jurisdicional. Fui remetido pelo meu legislador de conflitos àquele ordenamento jurídico, só que lá não tem regra. Não posso proferir o non liquet e dizer, então, eu fui remetido para lá, como lá não tem nada, eu não vou resolver. Processual e procedimentalmente, eu fui retirado da minha inércia, agora eu preciso ir até o fim, já que preenchidas as condições da ação, como eu mencionei no início. Não posso extinguir o processo sem julgamento de mérito. Eu preciso decidir o mérito agora. E aí a minha proposta é que, nesses casos, e sempre que lá for, de fato, uma instituição desconhecida, eu afasto aquele ordenamento e aplico o ordenamento do foro, que é o que eu tenho disponível. Tenho que tomar uma decisão. Mas, e aqui é que vão entrar os contratos atípicos, finalmente. Mas, eu preciso ter convicção absoluta de que aquilo está naquele ordenamento, na sede das situações relegadas a esse espaço ajurídico. Porque se há juridicidade não explícita, se é uma coisa que não foi legislada, porque, por exemplo, o legislador entende, não preciso falar disso, porque, por analogia, se aplica aquele outro. Se eu tenho mecanismos de comatar eventual lacuna daquele ordenamento, ou se a situação fática, apesar de não tipificada, se enquadra no conceito de obrigações contratuais, por exemplo, só não é um contrato tipificado, que tem cláusulas supletivas descritas na legislação
e definidas pelo legislador, para a hipótese das partes silenciarem quanto ao seu conteúdo, se só isso não existe, mas o contrato em si é lícito, possível, determinado, tem, preenche os elementos característicos de uma relação jurídica e se enquadra ontologicamente no conceito de contrato, só é um contrato atípico. E, portanto, não me cabe, e era para isso que eu queria, era aqui que eu queria chegar, e foi para isso que esse ponto foi incluído no programa, não me cabe pura e simplesmente dizer, por hipótese, o contrato de franchising não tem regulamentação no ordenamento para o qual eu fui remetido, portanto eu vou afastá-lo e vou aplicar a lei brasileira, porque para mim é mais fácil. É preciso que, já que houve a remissão para uma legislação estrangeira, é preciso que sempre que possível nós nos mantenhamos fiéis a ela. Nós nos mantenhamos vinculados à sua incidência, porque esta é, segundo a lei de conflitos, segundo a norma de conflitos, a lei que representa a sede da relação jurídica. É aquela lei vigente no centro de gravitação jurídica daquela situação da vida. É a lei tacitamente escolhida pelas partes, já que, na minha proposta, podendo escolher uma lei, não o fizeram e, portanto, se estabeleceu a necessidade de buscar a lei aplicável segundo as determinações do artigo 9º da Lei de Introdução ou de alguma norma eventualmente especial, como a compra e venda internacional de mercadorias, no caso, regida pela Convenção de Viena sobre Direitos Tratados. Mas se eu fui remetido para uma lei estrangeira e lá o contrato é simplesmente um contrato atípico, mas que doutrina, jurisprudência locais reconhecem como possível, válido, eu não posso e não devo, porque pode haver divergências substanciais no tratamento da questão, eu não posso me valer da válvula fácil do escape. Não, é instituição desconhecida lá, afasta e pronto. Daí entra o problema das lacunas desse ordenamento jurídico estrangeiro, feito aplicável pelas nossas regras de conflito. Né? E foi isso, então, que eu procurei construir na tese que eu apresentei no concurso em 2018, que se realizou em janeiro de 19, para titular de Direito Internacional Privado aqui na faculdade. Discutir o problema das lacunas no direito internacional privado decorrentes da circunstância de haver, eventualmente, uma instituição desconhecida. E isso, no âmbito contratual, tem uma aplicação muito vinculada com essa ideia de tipicidade ou atipicidade contratual.